Boa noite. Estamos começando a segunda live da Semana da Gerontologia. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Me apresentei ontem, vou me apresentar hoje novamente, porque muitas pessoas novas chegaram aqui. Meu nome é Thaís Rigo, sou gerontóloga, formada pela Universidade Federal de São Carlos, CEO na empresa Criação de Serviços e Produtos para o Envelhecimento e professora do curso de cuidador na empresa Zelo Care Home Care. Na live de hoje a gente vai conversar com a Estela e vamos falar um pouquinho sobre a transição da pesquisa para a prática, né? Quem esteve ontem aqui na live, a gente falou bastante sobre o campo de pesquisa em gerontologia, né? Que, como eu e a Mariana conversamos, é um campo bem amplo, que está aberto para muitos gerontólogos, né? Mas muitos buscam a parte prática e hoje, então, a gente vai falar um pouco sobre essa transição da área de pesquisa para a parte prática. Então, a convidada de hoje é a Estela, ela já está online. Vou apresentar a Estela. Para quem não conhece, é Estela Barbosa Ribeiro, gerontóloga, mestra e doutora em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de São Carlos e atua hoje como gerente assistencial no Norden Hospital São Carlos. Vou chamar a Estela aqui para a gente começar o bate-papo. Aguardando. Boa noite para todo mundo que está entrando, muito obrigada para todos. Boa noite, Estela, tudo bom? Boa noite, Thaís, tudo certo com você? Estou bem também. Eu e a Estela, nós nos formamos, ambas fizemos o Fiscar, mas nós não somos da mesma turma, a gente se conheceu no campus, mas não estudamos juntas de fato. Mas já conversamos bastante e, Estela, se quiser se apresentar novamente, fica à vontade, tá? Acho que tá ótimo. Queria te agradecer, Thaís, pelo convite. Eu acho que é muito importante quando pessoas abrem espaço para a gente falar sobre a geronto, que é muito complicado, né, como a gente vai dizer. E só queria te agradecer mesmo. Muito obrigada também você por aceitar o convite, né? Eu convidei algumas outras gerontólogas, as pessoas não têm total disponibilidade de tempo e para mim foi um prazer você ter aceito e a gente poder aqui fazer esse bate-papo sobre a gerontologia, que é muito importante, né? Como as pessoas gostam de dizer, a profissão do futuro, né? Com certeza. Bom, Estela, fala um pouquinho pra gente como foi a sua trajetória na gerontologia depois que você se formou. Tá. Eu me formei em 2013, né, no final de 2013. Logo que eu me formei, eu resolvi entrar no mestrado. Mas eu não queria só um mestrado, eu sempre fui muito encantada pelo mercado de trabalho. Então, eu comecei a atuar com consultoria em uma ILPI. Eu fiquei lá por 1 ano e meio e eu fiz meu mestrado em 1 ano, em seguida eu entrei em doutorado. E após esse 1 ano e meio, eu recebi uma proposta para gerenciar um centro-dia para idosos da Prefeitura de São Paulo. E aí eu levei a gerência junto com o meu doutorado até o final do ano passado, quando eu defendi, e eu resolvi voltar para São Carlos. E aí, nesse período, eu comecei a atuar como gerontóloga e como gestora dentro do hospital. Ah, tá, entendi. Só para avisar que eu esqueci de falar, a live aqui tem 1 hora no Instagram, e quando a gente for se aproximando desse tempo, eu te aviso e a gente começa a dar um encerramento. E também deixo aberto, quem quiser fazer perguntas, eu vou fazer algumas perguntas aqui enquanto a gente desenvolve o assunto, o bate-papo, mas quem quiser fazer pergunta, fica à vontade, tá, gente? Tá, então, depois que você se formou, nós que somos das turmas mais novas, né?
a gente teve uma dificuldade muito grande, né? Várias dificuldades. Acredito que ainda tem até hoje, mas algumas um pouco menos, né? Fala um pouquinho quais foram as barreiras que você mais encontrou depois que você se formou. Eu acho que assim, a gerontologia é uma profissão, é uma área muito nova e o gerontólogo, né, atuar como gerontólogo é uma profissão nova. Então, primeira coisa, quando você vai atrás do mercado, você tem que contar o que a geronto faz. Então, diferente de só entregar um currículo, a gente tinha que apresentar o que eu poderia contribuir, qual era o meu papel, o que a gente pode agregar com aquela equipe. E sem contar que outra barreira muito grande são com alguns profissionais que não entendiam. Então, tinha algum receio, alguma medo da gente competir ou invadir o espaço do outro. E eu acho que o grande desafio da Geronto é você contar e conseguir demonstrar que você veio para somar. Você não veio para ocupar o espaço de ninguém, você não veio para interferir, né, de forma negativa no trabalho de ninguém e realmente contar o que você faz. Então, profissões já consolidadas, é muito mais fácil você ter o seu espaço já reservado, as pessoas sabem qual é o campo de atuação, e a Geronto não. Então, acho que o maior desafio é esse, é você ter que contar para as pessoas e depois dentro da equipe, principalmente na área da saúde, demonstrar que você não está ali para ocupar o espaço de ninguém. Você só veio realmente para contribuir e somar. Eu acho que essas são as principais barreiras que a gente encontra. Sim, com certeza. Até nisso que você falou, queria contar uma história aqui, né, para as pessoas que estão aqui. Quando eu me formei, eu resolvi me mudar para São Paulo para atuar. E muito engraçado porque, assim, em São Paulo, uma cidade tão grande, de repente eu trombei com a Estela na rua. E aí eu falei, gente, não acredito, né? Que de lá eu encontrei você aqui. E aí eu contei pra Estela que eu tava procurando emprego e ela me contou que ela tava atuando numa ILPI em São Paulo. E aí ela falou assim, tá, sabe o que eu fiz? No meu currículo, no início do currículo, eu contei um pouquinho da minha história na gerontologia quando eu comecei a entregar currículo. E eu não tinha pensado naquilo, né? Eu falei, nossa, que legal. E aí eu fiz isso, eu acho que eu nem cheguei a te contar, né? Que eu fiz isso, eu coloquei no meu currículo um pedacinho da minha história, do que era gerontologia, da minha trajetória na gerontologia, para depois falar sobre as minhas qualificações e as minhas experiências. E deu super certo, eu comecei a trabalhar numa ILPI em São Paulo também. Então, Então, eu nem te contei, né? Porque a gente quase não se encontra. Não, e é muito bom você ter falado disso, que não foi uma ideia minha. Isso eu devo muito à minha mãe, né? Quando aquela coisa, gente, me formei, tô no mestrado, a gente sabe, ontem a Mari falou bastante sobre as dificuldades de ser pesquisador no Brasil. E aquela insegurança, vamos ter bolsa, não vamos ter, por quanto tempo, e eu queria trabalhar. E aí minha mãe falou assim, filha, vamos fazer isso, vamos contar o que você faz, fala o que você pode fazer. Porque além do seu currículo, as pessoas vão olhar e ver se aquilo agrega valor ou não para a empresa dela. E realmente foi o diferencial. Vários outros lugares me chamaram querendo falar, olha, eu vi que você colocou aqui que você pode me ajudar na gestão. Eu vi que você trabalha com gestão de pessoas, com cuidados, com plano de cuidados com os idosos, tem tudo isso. E aí eles conseguiram entender melhor o que a gente fazia e a gente cavou o primeiro buraquinho ali. Exatamente. Isso, assim, achei uma dica sensacional. Depois nem tive mais oportunidade de conversar com você, já quero agradecer aqui. E eu acho que é uma dica muito importante para todo mundo que está assim, terminando de se formar e entrando na área, assim, né? Porque realmente as pessoas não sabem o que é o gerontólogo, as pessoas não sabem o que a gerontologia faz. E aqui dentro do estado de São Paulo a gente já tem um conhecimento um pouco maior, mas em outros lugares do Brasil as pessoas não têm a menor noção de que existe um profissional só para isso, né? Então, realmente a gente tem que mostrar o que a gente faz, a gente tem que falar o que a gente faz, porque ninguém
é adivinho, ninguém é obrigado a saber, e se a gente não falar, ninguém vai saber, né? Até esse é o objetivo da semana, né? É isso que eu ia falar. Eu acho que o que você proporcionou nessa semana e está proporcionando é muito rico. Porque por sermos uma das primeiras turmas, né, a gente não tinha muito modelo. Então as pessoas estavam atuando muito pouco ainda, era algo bem específico, assim. Então, o fato da gente contar quem já está há algum tempo no mercado ou na área pode até incentivar quem está se formando ou ter outras ideias para onde ir. Porque a gente também sai muito inseguro, né? Eu sei do que eu posso fazer, mas onde? Que espaços? Hoje, quais são os espaços ocupados pelos gerontólogos? A gente não tinha isso. Então, esse espaço que você está tendo, Thaís, eu acho que ele é muito rico nesse sentido, porque outras pessoas que não vão precisar pegar essa barreira que a gente pegou, né? É mais fácil contar. Sim. Tem uma pergunta que eu respondo sempre quando eu falo a minha formação. Eles falam assim, mas onde você pode trabalhar? O que você pode fazer? E hoje eu penso nos meus colegas, tantas pessoas trabalhando em LPI, empresas, startups, 1 milhão de outros acessos na assistência, promoção, na prevenção, na reabilitação. Então, acho que isso é muito rico. A gente consegue hoje trazer mais para quem está entrando no mercado agora. Então, mais uma vez, eu agradeço essa oportunidade, porque eu acredito muito em leis da atração. E muita gente me trouxe, me ajudou a entrar. Então, se a gente puder retribuir um pouquinho que seja, isso realmente é muito válido. Sim, com certeza. A Manise falou aqui que em Minas Gerais quase ninguém conhece gerontólogo, né? E é assim em vários outros lugares, né? E o que você falou, eu penso o seguinte: a gente não faz reconhecimento profissional sozinho, ainda mais quando é uma profissão que não é conhecida. Então, a gente realmente precisa dar a mão e seguir em frente, porque quando um profissional cresce, os outros crescem junto, porque cada um vai ali cavando um espacinho e o mercado é gigantesco, né? A gente não tá. Até a gente chegar ao momento onde a gente vai competir um com o outro, isso, sei lá, daqui a uns muito tempo, né? E acho que isso, assim, salvo um ou outro, é bem interessante na Geronto, né? Nós temos gerontologia na USP e na UFSCar. Então, são apenas duas faculdades. Acho que agora tem mais umas, desculpa, gente, estou desatualizada. Mas, assim, é difícil. E hoje eu consigo encontrar com várias pessoas e a gente se falar, como a gente acabou se falando rapidamente, e todos os gerontólogos que eu encontro vêm com esse a mais. Estela, essa semana mesmo, uma menina da USP, aliás, a Tati Andrade, que é uma gerontóloga que eu admiro muito, muito mesmo, que ela sempre foi uma pessoa que gostou de trocar experiências. Então, ela tá numa posição num hospital também, ela me ligou. Estela, vamos trocar experiência, o que você tá fazendo aí? Olha o que eu tô fazendo aqui, né? Com a Mari, com a Luísa, que tá no terceiro setor, a gente sempre tenta debater muito e realmente se fortalecer. Como que eu posso fazer isso junto? Como a gente falou, a gente não tem tantos livros, nem histórias de outros gerontólogos que começaram a atuar dentro do país, a gente tem bastante fora. Então, isso é muito importante, né? Acho que. E também por isso, a gente tem tanto mercado, que enquanto classe a gente tem que mais que se unir e conseguir desbravar o máximo possível. Com certeza, com certeza. E conta um pouquinho sobre como foi, o que você fez dentro da sua pesquisa de mestrado e doutorado, como é que você desenvolveu ela? Eu trabalhei com idosos com a doença de Alzheimer e com cuidadores dessas pessoas, né? Cuidadores familiares. Eu trago dentro de mim uma questão bem pessoal e familiar para ter esse olhar tanto para a doença de Alzheimer quanto para cuidadores. Eu tive, eu acho que a sorte, eu não sei, de encontrar um orientador maravilhoso que me permitiu abordar esse tema. Então, no mestrado, eu trabalhei com a questão da ansiedade e depressão em pessoas com queixa de memória. Então, estágio pré ali demencial, quando começa a queixa, a confusão, e o quanto isso influenciava, quanto a depressão e a ansiedade influenciava na qualidade de vida
e nas queixas de memória e na alteração cognitiva dessas pessoas, bem como quanto isso afetava os cuidadores. Então, principalmente cuidadores familiares. Então, você vive 24 horas por dia com aquela pessoa, dentro daquele estágio que é muito novo, porque hoje as pessoas não contam pra gente como é a doença de Alzheimer. A gente sabe um pouco mais. Mas se você procura na internet, todo mundo te prepara para 1 milhão de burdoada de tudo que vai vir, mas não te conta como fazer aquilo. O que eu vou fazer agora? É quase uma sentença que a gente recebe. Então, a ideia foi tentar mensurar o quanto que isso pode causar essa ansiedade e até sintomas depressivos nessas pessoas. Tanto porque, principalmente, o cuidador é o cônjuge ou o filho. Então, você está vendo alguém que você ama muito, vivendo toda aquela situação e esse fato de não se reconhecer no primeiro momento, quanto a própria pessoa estar percebendo e estar percebendo todas as alterações de vida. Então, perda de autonomia, de identidade, dentro disso. Então, no mestrado, eu trabalhei com essa população. No doutorado, eu trabalhei com um transtorno de sono. Desculpa. E no mestrado também a gente trabalhou com biomarcador para a doença de Alzheimer nesse estágio, né? Uma parceria junto com o laboratório da professora Márcia Cominetti. E aí, no doutorado, eu continuei trabalhando com pessoas com doença de Alzheimer, mas eu fui olhar os transtornos de sono. Então, qual seria a correlação entre transtornos de sono, a demência da doença de Alzheimer e o prejuízo que isso trazia também para o cuidador. Então, tanto para o paciente, para a qualidade de vida dele, para a percepção, para todas as outras comorbidades que estavam envolvidas nisso, e quanto isso trazia de sobrecarga para aquele cuidador. A gente sabe que a alteração de sono é algo que nem sempre é avaliado, muito pelo contrário, ele acaba sendo subdiagnosticado ou subfalado. E a intenção foi a gente olhar para esse aspecto tão importante que vinha trazendo indícios na literatura que tinha uma influência grande em pessoas com doença de Alzheimer. E, ao mesmo tempo, a alteração de sono ela influencia tanto nos transtornos de comportamento que, imediatamente, ela interfere na qualidade de vida do cuidador e no cuidado que ele exerce. Então, eu trabalhei com isso durante meu doutorado, a gente tentou mensurar essa população. E também eu trabalhei com outro biomarcador, então a gente estava tentando encontrar, pela pressão intracraniana, se havia algum tipo de alteração em pacientes com doença de Alzheimer e transtorno de sono, que é uma aferição bem importante que a gente está tendo agora, que o grande propósito de todas essas pesquisas, né, que a gente faz nessa área é tentar encontrar mais subsídios para um diagnóstico que hoje a gente não tem, o diagnóstico precoce, quanto mais a gente conseguir, e que seja de baixo custo e acessível à maioria das pessoas. Então, a gente trabalhou nesse contexto e, ao mesmo tempo, olhar para quem já tem. Então, eu quero diagnosticar cedo, mas e quem hoje já está diagnosticado com a doença? O que a gente pode fazer? Como que a gente pode olhar para essa população? E aí, eu trabalhei com esses idosos durante o meu doutorado. E a gente percebeu que, gente, é muito importante a qualidade do sono, rotina. Quem aí está trabalhando com idosos demenciados, independente, acredito, né, de acordo com tudo que a gente estudou, que a gente leu, independente do quadro demencial, a qualidade do sono interfere muito, principalmente nos aspectos dos transtornos comportamentais. E que é rico a gente olhar para isso. Você pode mensurar de uma forma simples, no ambulatório, com alguns questionários, e fazendo algumas perguntas, né? Isso já pode fazer uma diferença grande. Sim, é importantíssima essa pesquisa que você realizou. Eu trabalhei como cuidadora durante a graduação. Como a nossa graduação era integral, né? Eu trabalhava de madrugada como cuidadora, né? Porque vida assim, a gente tem que pagar as contas, né? Também trabalhei durante a graduação. Então, eu trabalhava como cuidadora com um paciente com Alzheimer e realmente, assim, eles têm uma dificuldade muito grande para dormir. Durante a madrugada, além dessa dificuldade, existe um número de alucinações muito maior do que durante o dia.
por conta de sombra, por conta da sonolência, várias coisas, né? E para quem está cuidando, é realmente assim muito, muito preocupante, porque você fica desgastado, assim, completamente desgastado. Não, E não, pode- é muito difícil, muito difícil. E para a família, eu ainda tinha um respaldo profissional, né? Porque eu estava estudando, então eu estava estudando e entendendo e vivendo aquilo ao mesmo tempo. Então eu ia aplicando tudo que eu sabia, mas para a família era muito difícil. E aconteceu num dia que eu estava de folga, que a filha pegou no sono, porque quando você tem um desgaste muito grande, você apaga com, assim, de uma forma que pode cair a casa, que você não vai acordar. E o idoso caiu no banheiro e fraturou o fêmur. E veio as complicações que a gente já sabe. E ele ainda viveu, teve uma sobrevida ainda até que um pouco grande, mas acabou vindo a óbito por conta dessa fratura de fêmur. Então, assim, como você disse, né, o sono, ele é extremamente importante e um cuidador cansado pode gerar muitas coisas, como nesse caso, por exemplo. E muitas vezes você não pode nem culpar o cuidador, né? Porque ele vem de uma sobrecarga tão grande que, que não tem como. Realmente, a hora que o sono bate, ele apaga, né? Então, assim, riquíssima essa sua pesquisa, é muito importante e muito importante levar ela também para as pessoas que cuidam de idosos, porque é muito difícil. Eu acho que isso que você falou me fez pensar aqui em muitas coisas, né? Quando eu comecei a estudar a história dos cuidadores, eu tinha muito uma questão pessoal que eu tinha vivido na minha família. E quando eu entrei no CDI, que é no Centro de Dia para Idosos, né? A gente chama ele de CDI, eu trabalhava com vítimas de violência. Então a gente só tinha os casos que já estavam mais avançados e precisavam de algum tipo de intervenção um pouco mais forte. E é exatamente o que você falou, a sobrecarga era tão grande, que cerca de 80% dos casos que a gente atendia era porque chegou num nível absurdo, absurdo de sobrecarga, de estresse, que a pessoa acabava por cometer algum tipo de situação. E isso eu falo em relação à negligência de autocuidado, de higiene, até violência física, outras questões que a gente nem considera. E como que a gente não olha para esse público, né? E esse fato de não julgar, a gente tem muita política de não julgar. Eu tinha um caso que, para mim, foi um dos mais ricos, que me fez olhar realmente para esse público, além do meu caso pessoal, para você parar e pensar no que está acontecendo. Então, a gente recebeu uma denúncia que a idosa ficava dopada e amarrada na cama. E fomos lá conhecer essa família. Então, a gente estava vivendo uma situação onde ela tinha sofrido um AVE há pouco tempo, então ela tinha se recuperado, foi morar com essa filha. A filha tinha 3 crianças pequenas e que ela precisava do cuidado, como ela tinha que cuidar da mãe também, ela saiu do emprego, então teve essa questão financeira que reduziu muito. E durante os delírios, porque essa idosa não dormia, acontecia várias situações, ela fazia comida, ela tinha o delírio que aquela comida tinha coisa, jogava comida fora, pegava as roupas das crianças, lavava na privada, pegava as crianças e queria sair com elas para passear na rua, elas eram muito pequenas. E era isso 24 horas por dia, o dia inteiro, o tempo inteiro. Até que ela entrou num surto que ela falou: ou eu deixo ela presa aqui, porque se ela cai na rua, ela já se machucou, ela já sofreu acidente, ela já ficou doente porque ela não queria sair da chuva, ou eu não sei mais o que eu faço. Então, não estava certo, lógico, de forma alguma, a gente conseguiu entrar com a intervenção. E o mais louco que, quando a gente trouxe essa idosa para o centro-dia, a gente começou a trabalhar com essa família, o amor pela mãe dela era gigantesco, ela realmente queria, ela só estava num ponto totalmente cega, que ela não conseguia enxergar nenhuma luz no fim do túnel, né? E isso para mim ela desenha e configura aonde pode chegar o nível de sobrecarga e estresse de alguém que cuida
de uma pessoa especial ou que está num quadro demencial. A gente não tem noção. A gente não tem noção o que é estar lá 24 horas por dia. Alguns têm, né? Eu vivi isso dentro da minha família, não era 24 horas por dia, e mesmo assim era super desgastante. Então, se serve um apelo, gente, olhem para essas pessoas antes de julgar, de cobrar ainda mais, a gente não sabe quais são as questões. E com poucos ajustes a gente consegue voltar e conseguir fazer essa família transformar. E a gente tem o péssimo hábito de olhar para quem está doente, né? Quem está diagnosticado, doente não, quem está diagnosticado, e só para ele. E quem está cuidando, a gente não vê. Então, a gente não vê tudo que ele está sofrendo, a gente não vê as dores dessa pessoa, a gente não vê que ela está tendo um ente querido passando por tudo aquilo e ela está vendo aquilo alterar. É muito difícil, principalmente para quem é cônjuge, conseguir enxergar a dor de estar perdendo aquele parceiro, porque é essa dor que ele sente, né? Ele não está, mas a dor é essa. E como que Uhum. está tendo que lidar com isso? Então, esse caso que você trouxe para mim é muito rico, porque quando você cuida, mesmo que seja por um pequeno período, mas você está lá e você vê a agitação, você vê as alucinações, é algo que muda totalmente sua visão. A Monize comentou Sim. aqui que são pequenos detalhes que fazem toda a diferença, né? É olhar para a família. E coisas pequenas mudaram. O que a gente fazia? Não deixava ela dormir durante o dia, colocava atividades, trazia luz do sol, um dia inteiro no centro-dia. Então ela começou a ter uma rotina. Aí ela dormia melhor à noite. Ela começou a ter uma medicação no tempo correto. Então é muito simples, assim. E a gente é formado para enxergar isso, né? Exatamente. É o famoso olhar gerontológico, né? Que a gente sempre fala, né? E até essa era uma das perguntas que eu ia te fazer, né? De como você faz para trazer a sua pesquisa para dentro do seu trabalho hoje. E você já citou essa forma que é muito importante, né? Principalmente quando a gente faz o atendimento pessoal, né? Mas você conseguia trazer isso para dentro dos espaços como um todo, por exemplo, no CDI, na ILPI? Então, esse caso que eu trouxe, ele é mais na questão do CDI, né? No estudo de caso mesmo, acompanhando ali com toda a equipe que a gente tinha uma equipe técnica sensacional, ainda tem. E eu acho que a questão da pesquisa, ela traz muito pra gente que a gente não trabalha sozinho. E aí, quando você vai para o mercado de trabalho, dentro da ILPI, como dentro do centro-dia, como dentro do hospital, uma das coisas que eu trago de mais rico é enxergar todas as pessoas que estão atuando com a gente e atuar com a equipe multi. Porque na pesquisa a gente está muito acostumado a tentar fazer esse cenário, essa fotografia de como está esse idoso. E eu trago na minha pesquisa que tem vários pontos que eu posso transformar, ou tentar mexer, mas eu não vou conseguir sozinha. Então, você fica vendo ali, eu sei o que pode fazer a diferença daquele profissional. Então, dentro dos espaços que eu atuei, dentro da ILPI, do CDI, do hospital, acho que o mais importante é eu conseguir olhar de forma concreta o quanto a equipe trabalhando de forma conjunta, mas atuando todo mundo naquele caso faz a diferença na vida deles. Eu acho que esse foi um ponto. O outro ponto é que eu fiz pesquisa quantitativa. Então, quem faz pesquisa quant sabe que a gente trabalha com vários instrumentos, várias metodologias. Mas acho que o primeiro ponto, quando você faz uma busca bibliográfica, a gente faz um diagnóstico situacional. A gente aprende a fazer um diagnóstico situacional. Quando você coloca a sua pergunta de pesquisa, é quando você identificou aquele problema. Quando você desenha a sua metodologia, é como você vai resolver aquele problema, né? E os resultados é o que você colheu, se você atingiu ou não. E trabalhar na gestão, para mim, tem muito a ver com isso. Você identificar quais são as dores do espaço onde você está e pensar na melhor forma para você resolver, buscar todo o suporte que você tem e tentar mensurar isso, que seria mensurar os resultados, se eu conseguir alcançar aquilo ou não.
Então, eu acho que a parte acadêmica, ela contribuiu muito nesse sentido. Eu sinto que, lógico, gente, pelo amor de Deus, tem muito chão, eu sei que tem muito que aprender, e quero aprender, continuo estudando, mas acho que hoje, no espaço onde eu tô, eu sinto que a minha trajetória acadêmica me deu essas ferramentas, me permitiram ter essas ferramentas para dar um segmento diferente, ou ter um olhar diferente dentro do que eu atuo. Sim. Até você estava falando e eu estava aqui pensando que quando a gente atua como gestora de espaços, é, é aquela frase que é um clichê, né? Você ser chefe e ser líder, né? São coisas totalmente diferentes. E eu acho que nós que estudamos essa parte de envelhecimento, que sabemos dessas coisas que a gente falou aqui sobre sobrecarga da família e as pessoas que cuidam e tudo mais, a gente consegue trazer isso para dentro da nossa atuação como gestor, até mesmo para gerir a equipe, né? Sim, Porque senão você tem uma equipe ali que cada pessoa dentro da equipe tem uma história de vida, tem uma coisa acontecendo na casa dela, e isso vai influenciar e impactar diretamente no trabalho dela, né? Então, você praticar a gestão dentro dos espaços que você atua enquanto gerontóloga é isso também. É enxergar que você tem os seus pacientes ou clientes, né? Por exemplo, pensando no minha LPI, você tem os pacientes que são os idosos, os clientes que são os familiares dos idosos, e você tem a sua equipe profissional, né? Então você tem que trabalhar a gestão com essas três pontas. Né? Você tem que garantir o cuidar da saúde do paciente, você tem que dar uma satisfação para a família, e você tem que, ao mesmo tempo, gerir a sua equipe, porque se a sua equipe não estiver bem gerida, nada vai funcionar. Absolutamente nada vai funcionar, né? Então, eu vejo também essa questão, né, da nossa profissão enquanto gerontólogos e tendo essa carga de gestão que a gente tem dentro da nossa profissão, dessa forma também, né? É é, extremamente importante. eu gosto muito de trazer, quando a gente entra na Geronto, eu lembro de uma professora falando assim: vocês vão ter toda a parte de gestão, porque a gente estuda gestão a fundo, e também a parte da saúde, tentar incorporar. Então a gente trabalhava naqueles três pilares, o biopsicossocial. Isso que você falou é totalmente plausível e grandioso, porque é isso. Eu vou ter que trabalhar naquele idoso com a família e para eu conseguir o objetivo junto com a minha equipe. E eu acho que é muito difícil você tentar seguir isso, ser líder e não ser chefe, porque é algo que muda o tempo inteiro. Você olhar para as pessoas é muito difícil, você gerir pessoas é muito difícil. Mas se você tem isso em mente, que é isso que você quer chegar, só o fato de você tentar já é algo muito rico. Então, olhar para essas pessoas, igual você falou, de uma forma mais humanizada e conseguir passar para elas o olhar que a gente tem humanizado. Então, hoje a gente tem vários casos. Eu trabalho no hospital, não trabalho só com idosos, eu trabalho com todas as faixas etárias. Então, faço a gestão assistencial de todas as faixas etárias. E eu percebo que, independente de qual seja a idade ou qual seja o contexto, todo mundo ali tem que ser olhado pela família, tem que ser olhado pelo histórico, pela trajetória. E eu acho que você reconhecer os profissionais que veem isso também é muito rico. Então, eu trabalho com a equipe médica, enfermeiros, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais. E é muito bacana quando você vê que eles enxergam esse todo e a gente consegue trabalhar. E enxergam enquanto equipe mesmo, como que eu vou lidar. E a gente trabalha com o público, tanto do envelhecimento, que a gente tem que lidar com a finitude e morte, e também dentro do hospital, com todos os contextos.
E aí, isso que você falou, ter esse olhar para lidar com essa equipe, eu acho que é primordial, porque quando a gente está cuidando de um caso paliativo, ou um caso recente de trauma que aconteceu, você conseguir ter esse olhar não só para o idoso ou para a família, mas para a sua equipe. Como ela vai lidar com aquilo? Ela consegue? Ela viveu uma situação parecida, né? Então, a gente fica tentando o tempo inteiro mapear e buscar. Eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer é ouvir. Parar, ouvir e voltar nas nossas aulas de geronto o tempo inteiro e tentar entender. Acho que isso vale para qualquer gestor, mas a gente tem que lembrar que a gente é gestor da área da saúde. O gerontólogo, ele vem com esse papel. Então, além da questão da gestão que a gente aprendeu sobre todas as modificações do corpo, todas as questões que o envelhecimento traz e todo o ambiente saudável, né? Tanto o ambiente biológico disso. Então, isso tem que ser levado em conta a todo momento e ouvir os seus pares, ouvir a sua equipe. A gente não pode esquecer, lembrar, quando a gente fala que o gerontólogo é o gestor multi, ou ele tenta fazer multi, a principal papel acho que é ouvir. Ouça a sua equipe de enfermagem, ouça os seus médicos, ouçam os fisioterapeutas, os cuidadores, principalmente, eles que estão lá todos os dias, eles vão dizer para vocês coisas simples. E acho que a riqueza não é nem a gente saber, a gente não tem o conhecimento. Eu acho que o gerontólogo ele tem que buscar as pessoas que têm esse conhecimento e tentar agrupar tudo isso. Acho que ser um gestor, ser uma gerontóloga, um gerontólogo, é realmente buscar todas as informações que a gente pode dentro da nossa equipe, perguntar, questionar e trazer isso junto para um plano. Sim, sim. E você já até falou um pouco, mas eu vou perguntar de novo. Eu falo muito, E hoje. vou cortar, pelo amor de Deus. Não, relaxa, tá muito gostoso o bate-papo aqui. Espero que as pessoas estejam gostando também. Porque você vai falando e eu vou pensando e refletindo sobre a minha própria trajetória e o nosso papel enquanto profissional, né? E até acho que esse é um momento da gente refletir mesmo, né, sobre as nossas, os nossos papéis dentro da sociedade e dentro da nossa profissão mesmo, né? Sim. Que bom que vocês estão gostando, gente. Muito obrigada. Então, e o que eu ia te perguntar era isso. Hoje, como você atua dentro do hospital? Vamos lá. Quando eu entrei no hospital, eu entrei para fazer realmente a gerência assistencial. O que é isso, né? É olhar como um todo exatamente para a saúde de todas as pessoas que estão lá e fazer esse intercâmbio que a gente está conversando até agora. Então, trazer novos profissionais, conversar com eles sobre a nossa política de cuidado, de atendimento, trazer casos para serem questionados, então, casos específicos, como que a gente vai resolver, quais são os profissionais que eu vou ter que acessar, onde eu vou olhar isso, fazer a gestão de toda a equipe assistencial, então, toda a parte que está lá, como que a gente vai conduzir, então, os coordenadores que estão responsáveis desde o centro cirúrgico, pronto atendimento, ambulatorial, agora a gente está abrindo enfermaria, fazer as questões burocráticas, né? Então, trabalhar muito com vigilância, com as legislações, trazê-las para perto. Então, eu não sou detentora de todo o conhecimento do Corém, por exemplo, mas eu sou a responsável por trazer alguém que entenda e que vai nos ajudar a seguir todo aquele caminho. Estabelecer e nos organizar dentro das normas que a gente precisa, né? E, dentre outras questões, a gente tem alguns planos de saúde lá, então a gente desenvolve planos de cuidados para essas pessoas. A gente sabe quanto é importante e quanto é relevante trabalhar com a prevenção e promoção de saúde, principalmente para pacientes idosos. Então, montar esses planos, conseguir identificar a população que a gente tem, ouvir essas dores e trazer para perto. Fazer o atendimento que seja acessível às pessoas, então pensar nisso junto. Basicamente isso, mais a gestão de pessoas, que é a gestão de todo mundo que está lá dentro do hospital.
Mas eu acho que esse trabalho ele só fica rico desse jeito porque eu tive a oportunidade, tiveram pessoas que me ouviram falando que a Geronto poderia entrar e atuar dentro desses campos. E eles permitiram também a gente mostrar o que a gente está ali para fazer. Então, eu hoje já tem um ano que eu estou no hospital, a gente tem outras duas gerontólogas que estão atuando lá em outros campos. E é muito legal quando a gente ouve da nossa diretoria assim, eu não sabia que o curso de vocês fazia isso. Eu não sabia que vocês sabiam sobre isso. Eu não sabia que vocês já trabalharam sobre gestão da qualidade. Não sabia que tinha economia, que você olhava para esse outro ponto, porque a gente também tem alguns aspectos financeiros. E desde tudo, da gente fazer planejamento, como eu posso aumentar os meus atendimentos, como eu posso olhar para o centro cirúrgico, o que, que essa pessoa traz para mim, como são os profissionais que estão atuando lá, né? E eles até brincam que eu estou construindo meu exército de geronto. Mas a gente está vendo que assim, tem muitos espaços que a gente pode atuar e que a gente traz essa visão. O grande diferencial é você ter a gestão e a parte assistencial. E isso não se faz sozinho, né? Ter uma equipe boa, hoje eu trabalho diretamente com outro gerente operacional e com o diretor médico, e a gente consegue trabalhar numa sintonia muito boa. Então, isso ajuda também. E nas dificuldades das outras faixas etárias, que é uma coisa que me perguntam, gente, gerontologia é processo de envelhecimento. Então, isso amplifica toda a população. Acreditar no bem-estar, ver que você pode melhorar a qualidade de vida e buscar as pessoas que podem auxiliar dentro daqueles casos, entender esses profissionais, as dores deles, é o grande papel. Então, hoje a gerência assistencial é isso que eu faço dentro do hospital. E mais outras cositas que acontecem no dia a dia. Quando a gente está nesse tipo de cargo, não tem. Não, acontece algumas coisas que você tem que resolver e não tem jeito. Não dá para você falar assim, essa não é a minha parte, né? Não é mais trabalho da faculdade onde você faz só a sua parte, o outro faz só a parte dele. Não tem como. E é muito doido, porque eu lembro um dia, a gente estava no último ano de faculdade e a gente teve uma aula que chamaram gerontólogas já formadas para contar pra gente. E teve uma geronto que eu queria muito lembrar o nome dela, eu não consigo me lembrar, que ela falou assim, quando ela entrou na empresa, falava, você sabe fazer tal coisa? E era relacionado ao envelhecimento. Ela falava, sei. Aí ela falou que ia para casa, estudava, e no outro dia ela chegava, ela falava, gente, se é do envelhecimento, eu tenho que saber, sabe? Eu vou atrás para pesquisar. E às vezes, quando a gente sai da faculdade, a gente fala, gente, é porque a geronto é nova e eu ainda não sei. Não, isso são todas as profissões. Eu converso com várias pessoas que se formaram, elas falam, gente, eu saio da faculdade sem saber nada. E aí, quando você começa a pesquisar, você descobre que você sabe. Quando eu entrei na ILPI, eu trabalhava com todo o balancete financeiro, então a gente tem que levantar qual é o custo, como calcular margem de contribuição, como que a gente tem que fazer tudo isso para avaliar se está sendo rentável ou não, como que eu avalio. Você olha assim e fala, eu não sei. A hora que você começa a mexer, você sabe. O que você não sabe, você vai aprendendo no meio do caminho. Então, outras questões que vocês falaram que eu falei da questão da gerência assistencial, é assim, vamos fechar laboratório. Qual é o laboratório que vai atender aqueles riscos? Quais são os laboratórios de imagem? O que a gente vai trazer? Essa negociação faz parte também. E assusta a gente pensar, porque fala assim, mas eu não aprendi isso na faculdade. Aprendeu. Você fez economia, lembra? Você fez análise de investimentos, lembra? Você sabe, só que a prática é que vai mostrar pra gente. Então, acho que Sim. uma coisa que eu falo para todas as gerontólogas ou para todo mundo que se forma, gente, não se preocupa. Na hora, você sabe, você descobre que você já sabia daquilo. Você só não... Com certeza. E quando você vai trabalhar na gestão, é basicamente isso, né? Você tem que saber os processos gerenciais, coisas que você nem imaginava que você tem que fazer. Por exemplo, eu fazia gestão da ILPI e eu tinha como uma das minhas obrigações fazer o pedido dos materiais que a LPI precisava, né?
E aí um dia deu um erro lá num pedido de materiais de escritório. E o meu chefe falou assim, você tem que resolver. Eu falei, mas eu não consigo resolver daqui. Ele falou assim, então você vai lá resolver. Aí vou eu lá na empresa, sentar com o dono da empresa e ver onde é que estava o erro do pedido. Então, assim, são coisas que você fala assim, que você não vai imaginar que você vai fazer enquanto gerontóloga, né? Mas a gente, enquanto a gente está na graduação, a gente pensa, quando a gente está fazendo essas matérias de gestão, né? Ai, por que eu preciso saber disso, né? Infelizmente, tem coisa que, quando você está na prática, vai te fazer falta se você não souber, né? Faz muito. Eu lembro que a gente estudou teoria das organizações. Eu falava, gente, o que é isso? Eu não fazia ideia. E eu fui trabalhar no terceiro setor, que é um mundo completamente diferente do que a gente está acostumado, do que você imagina. E quando eu entrei no terceiro setor, eu falava, meu pai, agora eu entendi porque eu estudei aquilo. Agora eu sei o que é o terceiro setor, como que a gente atua, quais são as dificuldades, quais são as limitações. E a Luísa, que vai vir falar, né, ela atua bem forte em relação a isso. E eu lembro que, assim que eu entrei, eu tive uma supervisora que foi uma mãe, são profissionais maravilhosos, que ela falou, olha, você entende da parte do envelhecimento, eu entendo do terceiro setor, vamos trocar isso. Isso é ser gestora, igual eu falei, você não precisa saber de tudo, você tem que saber quem você procurar para te ajudar e você vai aprender na prática. A gente vai ler, a gente sabe procurar legislação, a gente começa a ler, a gente começa a entender naquele contexto. E é exatamente isso. Eu acho que a nossa trajetória ela é um pouco parecida, né, Tá? Que vocês também sempre atuam na gestão. É uma pessoa fortíssima, que eu sempre admirei muito, diga-se de passagem, mas é uma pessoa Obrigada, igualmente. sempre comprou a briga, que a gente fala, né? A gente fala, a geronta são pessoas que você tem que comprar a briga. Ninguém te falou como ia ser, mas você foi lá na empresa falar com ele e resolveu e voltou com aquilo resolvido. E eu acho que a gente tem que ter esse perfil. A gente está cavando, gente. E não. Gerontólogo talvez mais, mas todo mundo. Ninguém hoje mais chega e te dá uma vaga quadradinha como era. Você conquista os seus espaços. E você conquista confiando em você, no seu potencial e usando as ferramentas que você tem. Eu acho que a faculdade, a nossa graduação, ela nos dá muitas ferramentas. A gente só tem que saber o momento certo e como usá-las. Sim, com certeza. Com certeza. E assim, é o que você falou, né? A gente não precisa saber tudo. E a gente nunca vai saber tudo. E ninguém nunca vai saber tudo. E quando você chegar na prática, você vai escutar alguém falando que, tipo assim, mas por que contrataram você, né? Deviam ter contratado um administrador, um auxiliar administrativo para fazer isso, né? Mas a questão é, o auxiliar administrativo sabe como é que é o cuidado com o idoso? Ou com a Não pessoa, sabe? né? Exatamente. Então, assim, a gente não pode ter medo de falar assim, eu sei fazer isso. E se você não sabe, e isso tá na sua alçada, vai aprender. E Porque a gente falar. realmente não aprende tudo na faculdade. A gente vai aprender grande parte na prática, né? E ter peito para falar, Thaís, igual você falou. Eu estou contratada aqui porque eu tenho um valor diferencial e um olhar diferente. Então, nessa situação que você está afirmando que está correta, vamos olhar por esse ponto? Vamos pensar nisso, né? Eu acho que o gerontólogo ele tem que se posicionar assim, da forma como, beleza, eu entendo o que você está trazendo, o seu entendimento enquanto isso, mas eu trago um outro. Não tenha medo de trazer o seu olhar, questionar, trazer a sua profissão, porque ali você vai mostrar o diferencial. Esses dias eu estava conversando sobre um caso com um médico que ele atende essa pessoa há bastante tempo. E aí ele encaminhou para mim. E aí, eu, contando as estratégias, que a gente alterou coisas pequenas na qualidade de vida. Então, eu também atendo a parte assistencial no hospital. Eu abro minha agenda de alguns tempos para fazer o atendimento gerontológico lá dentro. E aí eu contei para ele algumas coisas que a gente viu. Eu falei, olha, a família dela tem um caso bem complicado, a gente vai ter que alterar isso, isso, isso. Trabalhei junto com a psicóloga, então a gente alterou as atividades dela, a rotina, e ela começou a ter um desempenho muito melhor.
E aí ele falou assim, cara, eu tô atendendo essa pessoa há um tempo, eu não tinha percebido tudo isso. Como que é louco? Eu só tava olhando para a doença dela que tava ali. E ele é um excelente profissional, sabe? Não é por isso, é só porque eu não conseguiria ter o olhar que ele teve daquela doença, mas ele também não teve olhar porque as experiências que a gente teve foi diferente. Só que se você ficar Uhum. quietinho ali no, no seu canto, ou, não, ou ter medo de se posicionar, ninguém nunca vai saber. E aí vai falar, ah, você é um auxiliar ou só mais um gerente. Não é isso. É ser o diferencial. A gente tem o conhecimento da saúde, a gente tem o conhecimento biopsico, que nos deu a base para trazer, para olhar para esses lugares, trazer os profissionais e trabalhar em conjunto. Então, briguem, gente, militem pela Geron, mas assim, conquistem os seus espaços. As pessoas, vocês têm formações maravilhosas, a gente teve uma formação muito boa, como todas as outras formações são, e ter confiança nisso é muito importante. Sim. A Lu falou, felicidade em ver o quanto crescemos junto com a Geronto. Se tivéssemos essa troca durante nossa formação, tenho certeza que teríamos maior confiança em enfrentar o mercado de trabalho. Exatamente. E, assim, durante a graduação a gente sempre escuta assim, né? Vocês têm um diferencial que não existe no mercado, vocês têm um diferencial que não existe nas profissões. E aí, a hora que você chega na prática, você fala assim, será que eu tenho esse diferencial mesmo? Mas qual que é esse diferencial? Não, peraí, deixa eu pensar se eu tenho mesmo isso, né? E eu tenho que provar isso. E Nem sei se eu tenho que provar para as pessoas que eu tenho para elas me contratarem. exatamente, exatamente. E, e eu já escutei de várias pessoas, a gente sempre tem esse problema quando alguém te pergunta assim, mas o que o gerontólogo faz? E a gente tem um pouco de dificuldade de expressar isso. Não é que a gente não sabe o que o gerontólogo faz, a gente sabe o que o gerontólogo faz. Só que, assim, a amplitude é tão grande que às vezes é difícil até de colocar isso de uma forma clara para as pessoas. E esse é um dos, acho que esse embate com tantas outras profissões que acham que o gerontólogo não é necessário, que somente uma especialização em gerontologia seria suficiente, né? E não é assim. E agora é o momento da gente começar a ver, a encontrar o nosso diferencial mesmo, né? Que ele existe, ele tá ali. Sim, e se a gente não trazer isso, ninguém vai perceber. Às vezes eu paro e penso assim, eu tenho muito orgulho da trajetória que eu tive, mas durante a minha trajetória eu encontrei muitas pessoas brilhantes e sensacionais que, quando eu esquecia, me contavam sobre isso. Me falavam sobre, olha, Geronto fez isso de diferente, hoje eu enxergo. Hoje eu enxergo o seu papel, o que você vai fazer. Hoje eu enxergo nos espaços que são voltados ao envelhecimento como faz a diferença ter um gestor formado para isso. Então, uma das perguntas que você me fez é como que é dentro da ILPI? Como que é dentro do CDI você atuar como gerontólogo? É você ter esse olhar. É como se a gente pensasse numa fábrica de perfumes, onde a gente tem uma pessoa que sabe toda a questão das fragrâncias, das essências e também sabe de gestão. Ele vai conseguir ter um manejo ali diferente dentro desse ambiente. E essa é a questão da geronto, mas e é só nos lugares que tem envelhecimento? Não. Que estão lidando diretamente com envelhecimento? Não. Em todos os outros espaços, as pessoas não estão preparadas para envelhecer. A gente não está preparado. Então, dentro de empresas ou multinacionais, que são aquelas pessoas, qual é a minha atuação lá dentro? Como eu preparo essas pessoas para pré-aposentadoria, para aposentadoria? Como eu preparo a minha família? Como as famílias se preparam para lidar com o envelhecimento? A gente ouve muito aí, quero morrer quando fizer 50 anos, porque eu não quero ficar dependente de outra pessoa. Quem disse que envelhecer é isso? Sabe? Então, pensa nisso. Quando você for buscar ou conversar, pensa que você tem esse conhecimento e é nisso que você vai contribuir. Então, todos os espaços voltados para a área da saúde, a gente pode sim atuar. A gente tem esse conhecimento, a gente vai olhar para esse processo diferente.
E abrir outros espaços, encontrar outros modelos, curso de cuidadores de idosos, capacitação para a equipe dentro de hospitais, dentro de outros modelos que fazem cuidado direto com pessoas, com todas essas questões, promoção e prevenção. A gente tem aí tantos espaços de academias, de pessoas que querem promover envelhecer de forma saudável, se cuidar de forma saudável. Olha aí o gerontólogo. Eu acho que a gente só tem que se acreditar, igual você falou, Thaís, e se desbravar nisso. Colocar, primeira coisa, faça o que você ama. A Geronto, ela tem um leque muito grande. Escolha, saiba ir para o lado que você realmente se sente confortável, que é aquilo que você gosta. Se você gosta da assistência, investe naquilo. Se você gosta da gestão, investe. Velhice fragilizada, velhice saudável, prevenção. Eu acho que investe no que você ama de verdade. Isso já vai ser um passo gigantesco. E depois que você está fazendo algo que você gosta, tudo fica mais fácil. E mostra seu potencial, o que você pode fazer e se desafie, né? Não lembra sempre, a gente não tem as coisas pré-determinadas. Ninguém vai dizer pra gente assim, olha, isso daqui, ó, é o gerontólogo que faz, chama ele. Eles ainda não sabem, a gente vai contar pra eles. Então, eu acho que isso deve contar bastante. Sim, sim, com certeza. A gente está se aproximando do final, a gente tem 5 minutos. Jesus amado, falei pra você que eu falo demais, Thaís. Não, mas eu também falo. E, assim, achei assim, maravilhoso essa conversa, essa troca que a gente teve. Eu espero que a gente tenha conseguido abranger tudo que a gente se propôs aqui, que é falar dessa questão de passar a transição da pesquisa, do conteúdo acadêmico para a prática, né? E espero que as pessoas tenham se sentido contempladas aí no tema, né? Se ficou alguma dúvida, alguma coisa que vocês gostariam que a gente falasse e não deu tempo de falar, manda no meu direct, eu chamo de novo a Estela aqui, a gente bate outro papo aí de quase 1 hora, né, de 1 hora, na verdade. E para mim foi, assim, agradecer todo mundo que está aqui, que esteve aqui, que conversou, que interagiu com a gente, que ficou aqui até agora. Foi um prazer ter vocês aqui. Agradecer a Estela, que foi um prazerzão também ter você aqui, conversar, que fazia muito tempo que a gente não conversava, né? Sei lá, mais de anos. Sei lá, uns 5 anos para mais, né? Por aí. E, Nem então, tipo, para mim foi um prazer mesmo. Oi? Não fala que faz tanto tempo assim que eles vão saber que nós já estamos muito velhos. Imagina, a gente tá jovem, está muito jovem. Thaís, eu que agradeço a oportunidade. Eu amo falar sobre esse tema. Falo, vocês perceberam. Se alguém não concordar ou tiver algo a acrescentar e puder, pode falar. Então, acho que é sempre muito rico essas discussões e a gente só aprende, a gente não faz ideia de tudo, está muito longe, mas a gente tenta contar só o que a gente viveu, né? Em base nas nossas experiências. Sim, Acho que outras pessoas devem ter experiências muito ricas e com outras abordagens que podem fazer a gente olhar para o outro lado. Então, quem quiser, eu acho que seria muito legal ouvir dessas pessoas também. com certeza. E a minha meta de fazer uma próxima semana da gerontologia lá em março, né, na semana do gerontólogo, continua em pé e eu vou pretendo trazer mais gerontólogos para a gente conversar, bater um papo aqui, porque eu acho que nós ainda somos muito poucos diante de tantas outras profissões, e eu acho que é muito importante a gente conversar, a gente trocar experiências, saber o que está acontecendo na prática de cada um, para a gente conseguir consolidar a profissão mesmo, né? Porque a gente só vai conseguir fazer isso na hora que a gente tiver uma classe de profissionais unidas para buscar isso, né? Não, é perfeito. Então, Obrigada, obrigada por fazer isso por nós, obrigada por fazer pela Geronto e obrigada por ser sempre essa pessoa que puxa esse tipo de ação, que traz para a discussão e que traz para a gente se unir e se preparar, né? Com certeza, eu acho que essa é a melhor coisa. Então, obrigada por ser gerontóloga.
Ai, muito obrigada a você também por ser gerontóloga. E muito obrigada a todo mundo que esteve aqui, gente. Vamos nos despedindo, então. E amanhã temos outra live, outra convidada. E vamos dar continuidade nesse bate-papo, tá bom? Beijo, Estela. Muito obrigada. Beijo para todo mundo, gente. Tchau, tchau. Um prazer, viu? Até amanhã. Até.